Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e a gente vai de novo ao quadro Análise de Ações. E a queridinha da vez é a Ambipar, é uma ação que poucos falam, mas tem grande potencial. Mas sem enrolação, roda a vinheta. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada, né pessoal? E vou trazer bastante conteúdo de qualidade, eu tenho certeza, então ajuda bastante o canal a crescer. E a queridinha da vez é a Ambipar, código de negociação AMBP3. Ela é uma empresa ESG na veia, ela é uma empresa que foca muito nessa questão ESG, uma empresa que foi fundada em 95, relativamente nova. A companhia atua na gestão total de resíduos, com foco de valorização através deles. Então ela foca também na economia circular, então no foco de reutilizar, reuso, reciclagem dentro da empresa. No segmento de response, que daí também é na parte ESG, a Ambipar atua na resposta a acidentes com produtos químicos e poluentes, combate a incêndios em emergências ambientais, rodovias, ferrovias, aeroporto, indústrias mineradoras. Então a Ambipar abriu o capital em 13 de julho de 2020 na Bolsa Brasileira, então sendo a primeira empresa de gestão ambiental a entrar na B3. Então o segmento dela é um novo mercado e a operação dela foi captada a mais de 1,1 bi para execução do plano de crescimento de expansão da empresa. E a companhia, após fazer o IPO, ela subiu forte, realmente muito forte, ela fez mais de 20 aquisições, então tu imagina, em 2020 até agora fez 20 aquisições, subiu muito, então foi uma baita oportunidade para quem comprou ela no IPO. E com essas aquisições ela aumentou muito o portfólio dela e também ampliou a questão global da empresa. A Ambipar praticamente quadruplicou o tamanho dela em 2 anos. Isso é fantástico, é uma empresa que cresceu muito rápido e ela também se consolidou muito nessa questão ESG, sendo uma das principais aí da bolsa. A parcela que corresponde a mais de 60% da receita da empresa é a parcela E do ESG. Por meio de diminuição dos impactos dos resíduos ambientais, a empresa foca em trazer para as outras empresas uma solução para o que sobra das indústrias e demais empresas que utilizam esses resíduos. Então ela é uma empresa que trabalha para outras empresas. De forma muito inovadora aí no Brasil, ela trouxe essa questão de gerenciamento de resíduos, ela também gerenciou os processos nas outras empresas e parte nessa questão de reciclagem também. Aplicando esse conceito que eu comentei antes para vocês de economia circular, ela foca muito nessa questão de reutilização dos resíduos. Então, nas outras unidades Fabris, ela faz essa reutilização para os clientes. E para volumes que realmente não vai fazer sentido em questão financeira para a empresa, ela faz a disposição final em locais apropriados e certificados por órgãos socioambientais. Ao final de todo o processo, é disponibilizado para os clientes um certificado de rastreabilidade dos resíduos. E isso assegura muito a transparência em todas as etapas geradas pela empresa. O mais legal que eu vejo na empresa é a questão do crédito de carbono, que é algo que está bem em voga hoje, tem bastante gente falando, e essa empresa já utiliza esse crédito de carbono. E a estratégia na linha de carbono, ela é bem recente, foi no terceiro trimestre de 2021, e ela realmente foi uma aquisição que foi feita da empresa Biofílica. Ela é uma empresa focada na conservação nativas aí das florestas e realmente na comercialização dos créditos de carbono. Mas basicamente, depois de falar um pouco da empresa, é legal falar a tese de investimentos, o porquê investir nela. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, é basicamente uma análise que a gente faz para trazer mais conteúdo para vocês. Não levem esse vídeo como 100% de verdade, vão lá, pesquisem, façam as suas análises. Esse é um vídeo extremamente educativo, tá certo, pessoal? Então tem 7 pontos que eu ia comentar sobre a empresa. O primeiro eu já falei um pouco, mas o primeiro é a economia circular. E o que é isso? É a recolocação de cada produto na cadeia da empresa. Ou seja, um exemplo, 10% das chapas de aço da Uzi Minas não são reutilizadas. A empresa tende a reutilizar esses resíduos, né? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então, se pegar esse exemplo, a Ambipar pode reutilizar essa chapa, reduzindo muito o custo e aumentando muito a operação da Uzi Minas.
Então é isso que a Ambipar faz. O segundo ponto é aterro zero, e isso é a diminuição do número e do uso de aterros por empresas que produzem esses resíduos. Terceiro ponto que eu acho que é fundamental é que a empresa tem esse tratamento de resíduos. Então ela tem uma destinação específica para o tratamento de resíduos, é realmente de difícil manuseio. Então poucas empresas fazem isso, então o que torna ela muito relevante. Outro ponto é a terceirização do que não é o core business da empresa, ou seja, a possibilidade de foco com o cliente no que ela realmente sabe fazer, a terceirização das outras coisas que não são relevantes para o core business da empresa. Isso a empresa faz de extrema excelência, é muito bom para aumentar a produtividade no que ela realmente sabe fazer. Outro ponto é a melhor imagem para a empresa e a tendência mundial ESG. Se a gente olhar, grandes fundos internacionais buscam já como filtro essa questão ESG e cada vez vai ser mais relevante isso. Então, foco na empresa, ela já é ESG e ela tem um ponto muito bom que é a captação de recursos. Se ela já é ESG na veia, os investidores estrangeiros ou fundos estrangeiros vão capitalizar mais nela. Então esse é um ponto positivo para a empresa. Outro ponto é a ajuda ao meio ambiente, que são menos resíduos descartados, menos poluição. Isso é fantástico para o mundo todo, como um todo, a empresa faz o bem, então isso é muito bom, é uma tese bem forte aí de investimentos. E o outro ponto é o ganho operacional que ela tem. É a melhoria de margens operacionais com menos descartes, então torna a empresa com percentual de margem líquida muito elevado. E depois de todos esses pontos aí que eu trouxe para vocês, vamos ao que interessa, que também é os números da empresa. Hoje trazendo num site Fundamentei. Eu gosto de trazer esse site que ele mostra o tag along da empresa, mostra o free float, que são quantas ações estão negociadas na bolsa, mostra os sócios majoritários, mas basicamente o interessante é mostrar como que vem crescendo a receita líquida conforme os anos, o EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, o lucro líquido. Então é uma escadinha. A margem líquida já foi 10%, é uma margem bem interessante para o segmento. O ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. O caixa também da empresa, isso é fundamental. Hoje a gente olhando uma guerra, uma crise, uma nova pandemia, empresas que têm caixa são empresas que vão comprar mais outras empresas, são empresas que não vão se prejudicar tanto. Então a empresa tem um caixa muito bom. Outra coisa, empresas que têm caixa normalmente tendem a pagar mais juros sobre capital próprio e dividendos. Ela é uma empresa de crescimento, ela não vai pagar dividendos agora, mas num futuro próximo, quem sabe ela tende a pagar mais dividendos. É uma empresa extremamente de crescimento. Se for olhar para ela através de dividendos, não vai valer a pena. Olhando no outro site aqui, o Status Invest, pode ver, o dividendo dela é 0,29, ou seja, é ridículo. Mas se for olhar o crescimento dela, nos últimos 12 meses foi 52%. Então tu prefere ganhar o dividendo ou ganhar 50%? Poxa, 50% é excelente. Numa empresa onde teve pandemia, onde está tendo guerra agora, a empresa está sendo muito resiliente. E ela já teve com um valor maior. Então a máxima dela foi R$ 69,00. Hoje ela está R$ 32,00. Tá, pessoal? Aqui um ponto que a gente tem que olhar com cuidado é os múltiplos da empresa. Por quê? Porque a gente não tem concorrente. A gente tem que olhar com cuidado para saber se está cara ou barata, porque não tem um parâmetro, né? Mas é uma empresa que a gente olha muito mais para a questão de crescimento, questão dos lucros, questão das margens. E hoje é uma empresa que tende a se beneficiar muito e não é afetada em nenhum tipo de guerra. Se a gente for olhar a receita, é uma escadinha, então cresce absurdamente. O lucro líquido também é uma escadinha, então isso que é interessante a gente olhar. Como é uma empresa muito nova, é bom a gente ir olhando aos poucos, não se atirar na primeira empresa. Mas olhando todos os resultados dela, é uma empresa muito redondinha. Principalmente com as aquisições tem dado super certo. A empresa aumentou a receita, baixou os custos, então é fenomenal o que ela está fazendo. Então pessoal, eu queria trazer mais ou menos isso, claro que foi uma análise bem rápida. Digo para vocês entrarem no RI da empresa, clique em Ambipar RI, que aqui vai ter toda a central de resultados da empresa. Isso é que tu vai ter que ler
todos os trimestres se tu quer ter uma análise bem conceitual. Mas então é isso, pessoal. Quis trazer um pouquinho da análise da empresa, trazer uma empresa nova que pouca gente está olhando. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem e eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, pessoal!